E diz o Arta, 6 de abril ele tuitou isso aqui, 20 motivos do porquê o ensino, o novo ensino médio, que nem é novo e nem ensina, precisa ser revogado e não apenas ajustado. Ele é fundamentalmente errado, simples assim, errado. Produz resultados estruturalmente desiguais e não pode ser remendado. Portanto, não é uma questão de reforma, revisão, já que sua filosofia de existência é aumentar a diferenciação social por meio da educação. Quer dizer, formar filhos da classe média, média baixa, média alta, como os chefes, os CEOs, e os filhos da classe trabalhadora como os apertadores de parafuso do futuro. 1. Colocar alunos de 15 anos para escolher, não a escolha, as escolas não conseguirão atender a esses itinerários. O que estudar é um erro. Nas universidades já se mostra que a maturidade para escolher aos 18, 19 é problemática. Quem dirá aos 15? Forçar a escolha entre humanidades ou exatas é reduzir o potencial de cada aluno e não melhorar. A ideia de o aluno escolher seus itinerários não funciona, porque simplesmente as instituições de ensino não têm diferentes itinerários para serem oferecidos. As escolas não conseguem sequer completar as obrigatórias. Na prática, se vê uma redução de conteúdos sensíveis em troca de amenidades. O que rola por aí, fazer brigadeiro, isso é um absurdo. O novo ensino médio acaba com a paridade mínima na educação. Escolas privadas, com dinheiro, poderão oferecer, sim, itinerários interessantes, robótica, laboratório e etc. Escolas públicas, sucateadas, terão o que rola por aí, se desobrigando inclusive de cargas obrigatórias antigas de filosofia, de história, de sociologia, de humanidades como um todo, de artes, como formar pessoas criativas para o mundo do trabalho, quer dizer, até para operadores do capital, esse ensino médio é nefasto. Quem dirá para uma formação humanística, holística mais ampla? 4. Uma vez que o novo ensino médio aumenta o fosso entre escolas públicas e privadas, vamos observar nos próximos anos um recuo dos governos. Um recuo do que os governos Lula fizeram, menos alunos de escolas públicas nas universidades, especialmente em cursos como medicina, direito, que você deverá desenvolver um raciocínio abstrato, e quem vai oferecer isso são as humanidades, são as artes, enfim. Então, vai haver um recrudescimento do acesso dos mais pobres ao ensino superior. 5. O novo modelo não é só violento com os alunos, mas também com os profissionais. Gente que se preparou para ensinar assuntos como biologia, geografia, história, de repente, são obrigados para completar cargas, coisa que já se fazia no ensino médio quando eu dava aula há quase 10 anos. Tinha que dar aula de filosofia, de seminário integrado, que foi uma coisa que inventaram lá naquele tempo. Vão ter que dar educação financeira, vai ser o professor de matemática, empreendedorismo, quem vai dar isso? Isso aqui, como diz o Ricardo Antunes, é um mito, é uma mitologia, é um teísmo do mundo do capital, projeto de vida, e não se entendem aptos, porque não são aptos, não tiveram formação para isso. 6. Dada a redução de cargas antes obrigatórias de história, de geografia, de literatura, de educação física e tantas outras, professores estão sendo obrigados a trabalhar em 4, 5 lugares diferentes, que não cria vínculo do professor com a escola, cria desidentificação, dessintonia do professor com a sua escola. Isso já era um problema, vai se agravar. O custo físico e financeiro disto é suportado apenas pelo professor já desamparado e mal pago. Deixa eu passar para o 7 aqui antes de servir mais um mate. Os itinerários profissionalizantes, que poderiam ser um bom ponto, simplesmente não funcionam porque as escolas não ofertam, não atendem à demanda, distantes fisicamente de onde os alunos estão na prática. Esses casos não são
exemplos bem-sucedidos, coisa nenhuma, porque para os 90% dos alunos, simplesmente não existem esses itinerários. 8. O aumento de horas de ensino de 800 para 1.000 por ano não representa ganhos aos alunos, uma vez que há uma desobrigação dos municípios e estados de ofertar bons conteúdos profissionais capacitados. Você aumenta a quantidade e diminui a qualidade. É isso que o Horta está falando aqui. Na prática, gestores receberam carta branca para sucatear a educação. Eles vão sucatear, se não por opção, se não por escolha, por opção. Se para alguns isso é uma deliberada escolha, para outros vai ser a única opção, não vai ter saída. Dado que o currículo base foi reduzido e as universidades não concordaram em reduzir suas exigências via SISU, via Enem, via vestibular. Aqui a Federal de Santa Maria restituiu o vestibular e é um processo muito problemático que não foi amplamente discutido com a base da comunidade aqui universitária como um todo. Temos que alunos do novo modelo em escolas públicas, ele tem medo, diz ter medo, não estão em condições de competir com os de escolas privadas nas seleções para ensino superior, porque não estão, é isso mesmo, todos tememos isso. Há diversos casos já de desvantagem nessa competição. 10. Dada a diversidade de assuntos, de métodos, abordagens e etc., exigidas pelas disciplinas oferecidas, os corpos diretivos e de apoio das escolas precisariam ser aumentados, e não serão. Coordenadores, supervisores, secretários, orientadores precisariam ser contratados, e não serão. Sequer talvez haja pessoal para isso. 11. Com a pulverização dos alunos em um número gigante de disciplinas, fundamentalmente diferentes entre si, o professor vê o aumento do trabalho burocrático e não didático. Não tem coisa que amasse mais um professor do que o trabalho burocrático, preencher tabelas, preencher relatórios, elaborar conceitos. Eu fiz isso na escola, eu peguei um tempo assim, eu me lembro que eu tinha no Google Drive um monte de conceito pronto, era Ctrl+C, Ctrl+V, parecia que a gente estava olhando um olhar particular, peculiar para cada aluno, não era, a gente não ganha para isso, a gente não tem tempo para isso, os professores simplesmente não farão isso. Uma coisa é o ideal pensado, outra coisa é a prática realizada. Planos, diários, exigências de toda sorte, que são amassadoras da vida até hoje. A universidade que eu trabalho tem um lugar para fazer algumas coisas assim, é o trabalho mais horrível que tem, o melhor trabalho que tem na universidade, que tem professor que não gosta de aluno, né? Não é o meu caso, pelo contrário, eu quando eu estou à toa, eu fico dando aula no YouTube, de tanto que eu gosto de dar aula. Preencher formulários é a coisa mais horrível que pode existir, em detrimento de um trabalho pedagógico. Perfeito, Horta, é isso, sem aumento de salário ou de ajuda. 12. A organização de novas disciplinas, para que sejam efetivas, requerem a utilização de meios, computadores, de celulares, de câmeras, e não tem sequer acesso à internet, tem as escolas. Eu me lembro, os alunos se davam conta, eles não são idiotas, são, aliás, ao contrário, muito espertos. Eles sabiam que era melhor consertar a goteira da sala de aula, o piso que estava quebrado, do que receber um tablet da marca Positivo, que não prestava para absolutamente nada ali dentro da escola. Na prática, as disciplinas novas ficam sendo de papel e caneta e nas escolas públicas já sucateadas. Isso é o mais triste, porque vai ser diferenciado. 13. Professores que precisam se desdobrar entre 5 ou 6 escolas, e isso precariza o trabalho dos professores, precariza mesmo, causa sofrimento, adoecimento, causa gasto, custo, o professor não cria intimidade com os colegas, não cria identidade com a escola, não conhece os alunos. Eu me lembro que eu cheguei a ter 600 alunos quando eu dava aula no ensino médio, 600 alunos,
Como é que eu vou conhecer cada um? Isso é impossível. Dando 2 ou 3 aulas por dia em cada uma, acabam por muitas vezes perder benefícios como jornada ampliada, que pode trazer benefício para a carreira quando professor, e ameaça inclusive o vínculo empregatício nas privadas, porque o cara simplesmente cansa, o cara não consegue, porque assim, tu dá aula desculpa, numa escola pública e também numa escola privada. E aí você tem gás, energia para conseguir atender essas duas demandas. Mas aí você está dando aula em 4, 5 escolas na escola pública, você chega na escola privada esgotado, cansado, irritado. Aí o aluno te faz uma pergunta atravessada, porque é um burguesinho de merda, filho de uma família burguesinha de merda, e aí tu dá uma resposta atravessada, como diz o João Pitilo, não xinguei ninguém, não elogiei o Tchê, não desenhei foice e martelo no quadro, vai tomar no rabo, guri de merda. E aí te demitem, porque tu tá cansado, esgotado, além de acabar com a saúde do professor. 14. Disciplinas críticas que trabalham com a realidade histórico-social, geográfica, discursiva que os alunos dos alunos e que são a chave de futuros progressistas. Aqui, ó, aqui é que tu vai formar gente que pensa. E se pensa, não vota 17, não vota 22. São as críticas, realidade histórico-social, artes, ciências críticas, história, geografia, filosofia, aquele bando de comunista safado, vagabundo. Desenvolve a discursividade dos alunos, o pensamento, a argumentação, são absolutamente esvaziadas, diminuídas em troca de saberes insossos ao capital e às elites, como RPG, torne-se um milionário. O professor Gaudêncio Frigoto, que está apoiando o Renova Andes, professor Gaudêncio Frigoto, que está apoiando o Renova Andes, Chapa 3, 10 e 11 de maio, bate nisso há décadas, Já há no Brasil um déficit de professor para algumas áreas que não conseguem ser financeira e socialmente atrativas. O novo modelo permite que gestores simplesmente substituam essas necessidades por disciplinas quaisquer, preservando apenas o número de horas dadas. Quer dizer, no papel a coisa está funcionando, na prática ela simplesmente não se realiza. 16. O modelo desagrada tanto as famílias. Por que não bota um plebiscito, então? Por que não abre uma consulta pública e vamos para o debate franco, coletivo, público, aberto para debater? Por que não se faz um debate público sobre isso? Por que não se abre uma consulta pública? Tira o peso do seu bolso, Partido dos Trabalhadores. Faça uma campanha pública. O resto é com a gente. O resto é com a gente. Quanto aos estudantes que se sentem inseguros e desmotivados e comparecem às aulas, as famílias, os pais, as mães, os estudantes, os professores, vamos votar, vamos para o embate, vamos para a vida real. O que era para diminuir a evasão está, sobretudo, nas periferias, aumentando a evasão. Isso vai aumentar a evasão, o desalento, o desânimo, a precariedade. O novo ensino médio perpetua o ciclo da pobreza, que é o que o capital precisa. Ele responde à necessidade do capital em criar mão de obra barata, servil, cordata, subserviente ao capital. Apertadores de parafuso que não pensam, não contestam. A profissão de professor já era menos procurada por ter sido criminalizada, desrespeitada e sucateada nos últimos anos. Agora, então, meus caros, quando sequer os saberes de formação dos professores são mais respeitados, teremos uma evasão de professores. Eu me lembro que quando eu entrei no Estado, eram divulgados esses dados, 6 mil professores naquele concurso. 5, 6 anos depois, saiu um scout, saiu um relatório, 2 mil apenas permaneciam, eu era um deles. Vou repetir, quando eu entrei no concurso do Estado, passamos 6 mil professores. Eu passei para Sociologia, dava aula de História porque eu tinha formação, claro. Eu me lembro que alguns anos depois saiu um relatório e apenas daqueles 6 mil, 2 mil permaneciam. Já havia uma evasão da ordem de 2/3 no Rio Grande do Sul,
na década anterior. Imagina quanto é que não vai ser agora a evasão de professores. Quem é que vai parar lá? Um tutor, um preceptor, gente do mercado. Quem vai dar aula? Tornando a educação pública mais frágil ainda. 18. Já há fuga de professores de carreira do ensino médio. Eu não me lembro agora dessa pesquisa, eu tenho que procurar, eu tinha ela na ponta da língua há alguns anos, quando eu estava no ensino médio, há 10 anos aproximadamente. Eu me lembro que a pesquisa divulgada pelo Extra Classe, o Extra Classe, que é o melhor jornal, é o jornal do Simpro, onde eu militei por 10 anos também, sindicato dos professores da rede privada, eu dava aula na educação superior privada. Nunca dei aula no ensino privado de base, tá? Mas o Simpro fez um scout dizendo que, cara, eu não vou me lembrar o número agora, mas era uma percentagem muito, muito, muito significativa que verificava que não sei quanto por cento dos professores que davam aula no ensino médio, no público e no privado, que geralmente são os mesmos, tá? O cara preenche carga horária, completa o seu ganho, o seu salário, tá? Eles concomitantemente faziam 3 cursos: Direito, Contábeis e Administração. Quer dizer, eram potenciais evadidos. Queria dizer que, absolutamente, um número altíssimo de professores que dava aula no ensino público e no ensino privado básico estava se preparando para sair dele, cursando Direito, Administração e Contábeis. Então, já era esse potencial já era alto de evasão de professores. Agora é muitíssimo maior ainda. Deixando o médio nas mãos de professores substitutos ou horistas, que podem até ser qualificados, mas têm vínculo precário, portanto, precariza também o seu ensino, o seu trabalho pedagógico. A qualidade de ensino despenca. 19. O material didático sempre foi uma forma de homogeneizar. Eu trabalhava com livro didático, sempre trabalhei, adoro livro didático, escrevi sobre isso. E vocês acreditem, perdi esse texto. Eu perdi esse texto, simplesmente perdi esse texto. Eu escrevi um artigo bonito, botei num congresso, o congresso saiu do ar na Universidade Federal de Santa Maria, era sobre livro didático. Se você buscar, tem esse link na internet, tem no Google, Federal de Santa Maria, apresentei num evento, um artigo fechadinho, bonitinho, 15 páginas, assim, criticando o livro didático. E esqueci de guardar, e eu busco, tu vai no link e o link dá vazio, sabe? É uma pena, eu falava muito disso. Eu adoro o livro didático, mas para tratá-lo criticamente, atritando com o livro didático, dialogando com o livro didático, concordando com o livro didático, ampliando o livro didático. Ele homogeneiza, se for tratado como cartilha, como catequese. Homogeneiza os níveis de saberes no Brasil. Como que um estudante do Acre vai tratar o livro didático da mesma forma que um estudante de Gravataí, na Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul? Para cada um, aquilo ali tem um significado. Ainda que mal usados, que são, os livros didáticos eram um refúgio para professores e alunos. Eu lembro, Guilherme, né, pessoa física, CPF 645, eu me lembro, cara, quando eu dava aula na escola, que a professora de matemática e a professora de biologia usavam os mesmos livros didáticos que eu tinha estudado na escola quando eu fiz o ensino médio. Isso é incrível, isso é quase inacreditável. Cara, o livro de matemática era um capinha azul que eu estudei no colégio, na escola. Ela usava o mesmo. Mas professora, a matemática não mudou. Porra, cara. Dada a panaceia de disciplinas do ensino, ficou mais dependente exclusivamente da capacidade do professor. E o professor mais precário precariza o próprio ensino, se é que vocês me entendem. 20. Último. O modelo do novo ensino médio é ainda mais dependente de recursos financeiros que as escolas de periferia, as escolas públicas não têm. Não tem como. Escolas com verba para terem laboratórios, bibliotecas, salas de mídia e etc. serão o céu. Eu estudei numa escola de ensino médio assim, sempre conto para vocês, a minha madrinha, que foi minha mãe que me criou, ela tinha condições de pagar para mim o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre,
que na época, nos anos 80, era o maior colégio do Rio Grande do Sul, melhor. A gente fazia aula de manhã teórica na sala de aula, de tarde laboratório. Tinha laboratório de química, de física, de biologia. A gente levava a casquinha da cebola, desenhava a célula, não pegava o desenho que estava no livro didático, a gente desenhava a célula, depois usava na aula de biologia o desenho que nós próprios tínhamos feito. Nós entendíamos movimento retilíneo uniforme, aceleração centrípeta, centrífuga, tudo testando cordinha e esferinha no laboratório de física. Era incrível. No laboratório de química eu entendi o que era uma pipeta, o que era um bor, o que era um não sei o quê, eu me lembro desses nomes até hoje, o que era um cadinho, a gente fazia as coisas. Teve uma colega que se suicidou porque ela produziu o próprio cianureto que tomou depois, para o bem e para o mal, essa prática, vocês me entendem, entendeu? Então, cara, era tão prático que permitiu que alguém tirasse a própria vida. Vejam a dramaticidade disso. Mas nós fazíamos experimentos, reações químicas, a gente fazia substâncias, nós mesmos, cara. Era um troço assim inacreditável. A realidade da escola pública desamparada, contudo, fica mais direcionada para formar mão de obra, força de trabalho barata, servil, cordata, subserviente para o capital.